está escrito assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escomam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que, no último tempo, haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém.
Podem tomar assento. Carta do apóstolo Judas. Ele começa aqui com uma introdução, e nessa introdução tem uma saudação. Ele se apresenta de maneira bastante humilde. Ele é servo. Servo de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Quem que é esse camarada chamado Judas? Existem poucas evidências dentro das Escrituras para estar se traçando quem é esse personagem. Ele mesmo se apresenta então como servo de Cristo e como irmão de Tiago. Sendo assim, nós poderíamos dizer que ele é meio-irmão de Jesus Cristo. Bom, os evangelhos nos fala da família de Cristo, que Jesus teve irmãos e irmãs, e dentro dessa família de Cristo, a Bíblia cita Judas e Tiago. Judas e Tiago são citados como meio-irmão de Jesus. E também o Evangelho nos informa que a princípio eles não acreditavam em Cristo. Os irmãos de Cristo não acreditavam em Cristo. Os Evangelhos vão nos ensinar isso. Só que quando chega em Atos dos Apóstolos, depois da morte de Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o escritor de Atos vai nos informar que Maria, juntamente com seus filhos, estavam reunidos junto com a igreja em Jerusalém, por ocasião da espera da descida do Espírito Santo. Ou seja, eles se converteram. Então Judas não é tão conhecido na igreja primitiva entre os seus leitores, que ele vai enviar a carta. Por isso ele pega um gancho do seu irmão Tiago, que é bastante conhecido. Tiago foi bastante conhecido da igreja primitiva. Aí você não pode confundir Tiago, irmão de Jesus, com Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Tiago, irmão de Jesus, continuou então, depois da conversão nessa fé, e se tornou líder da igreja, de tal maneira que o próprio Paulo cita ele em suas cartas, que Tiago, junto com João e Pedro, eram considerados as colunas da igreja. Então, ele pega como base para a sua autoridade escriturística ser irmão de Tiago. E a tradição aceita isso. Os patriarcas, ou os antigos lá da igreja primitiva, aceitaram essa posição, e depois de muita discussão, de muito problema, colocaram então a sua carta no Novo Testamento. E aqui está para nós a estudarmos. Ele então aqui no versículo 2, ele faz uma saudação. Nós temos a apresentação e a saudação. Dentro dessa saudação, ele tem um desejo, um bom desejo. Qual que é o desejo dele? Que vocês então, que os leitores, e trazendo para nós hoje, que recebamos misericórdia, paz e amor. Mas não é redundância? Essas coisas não são parecidas, principalmente misericórdia e amor, não são coisas que podem ser sinônimas? Em certo sentido sim, mas também não, porque Deus é amor. Tudo bem, olha, pode vir aqui que Deus é amor, e eu quero que o amor de Deus seja multiplicado na vida de vocês. Mas só que Deus ama, o que que Deus ama? Deus ama a verdade, Deus ama a santidade.
Primeiro de tudo, você tem que ver o que Deus ama, para depois entender e compreender que Deus é amor. E aí o negócio vai ficar estreito para o nosso lado. Por isso que ele diz, olha, amor e misericórdia. Porque se Deus começar com o amor dele, pela verdade e pela santidade, eu que não chego nem perto disso, aonde que eu vou aparecer? Aí entra a misericórdia. Aí vem a misericórdia. E a misericórdia tem que ser multiplicada, porque Deus precisa ter muita misericórdia de mim. Porque eu não estou à altura do amor dele. Mas pela misericórdia, ele me coloca diante dele, ele me chama na presença dele, e eu posso permanecer na presença dele pela misericórdia que ele tem. Aí ele diz, olha, não basta só isso, tem que a paz ser multiplicada. O que é paz? Paz é o contrário de guerra. Deus está em guerra contra quem? Deus está em guerra contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado, contra a mentira. Deus está em guerra contra tudo isso. E o que nós somos? Por excelência. Então precisamos de paz. Eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas eu vos dou a paz, a minha paz seja convosco, eu estou em paz convosco, eu quero paz convosco, eu vou multiplicar a minha paz com vocês. Embora muito tempo vocês foram inimigos, mas eu estou chamando vocês para a paz. É esse o desejo dele para os seus leitores. Fazendo então a introdução, nós vamos para o versículo 3 e o versículo 4, onde nós temos algo que nós chamamos de perigo. Existe um perigo. Qual que é o objetivo da carta? O objetivo da carta é estar combatendo as heresias que estão entrando na igreja primitiva. Esse é o objetivo da carta. Então nós temos aqui um perigo. Ele diz assim, amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu estava pensando de escrever uma coisa, sabe aquele pentecostal que diz assim, olha, eu estava pensando de pregar uma coisa, mas Deus mudou? Muito comum no nosso meio, né? Muito comum no meio pentecostal. Eu estava pensando de escrever uma coisa, mas Deus mudou. O que é essa comum salvação que ele estava preocupado? Porque é dentro dessa comum salvação que o ataque está sendo feito. Essa comum salvação que ele chama aqui de comum salvação, tem um nome, chama-se Evangelho. E é simples. É uma simplicidade tremenda o Evangelho de Cristo. Capítulo 15 de Coríntios, de 1 Coríntios, o capítulo da ressurreição. Paulo lá, ele faz uma declaração de fé. O Evangelho para nós, essa comum salvação, nada mais é do que uma declaração de fé, aonde nós aprendemos de maneira objetiva o que é a salvação, por que somos salvos, da onde vem, o que é isso. Por isso que ele usa aqui a palavra comum, é algo simples, é algo fácil de entender e de compreender. E Paulo então começa a fazer uma declaração de fé para os coríntios, dizendo assim, olha, eu vos entreguei o que eu recebi. Eu não inventei nada, eu recebi algo chamado Evangelho e entreguei para vocês. E o que é esse Evangelho? O que esse Evangelho ensina? Esse Evangelho ensina que um homem chamado Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, por causa dos nossos pecados. A salvação, o perdão, a graça vem por intermédio desse sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas ele não somente morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia. Então, morte de Cristo é o Evangelho, é a simplicidade do Evangelho.
Ressurreição de Cristo é o Evangelho, é a simplicidade do Evangelho. Essa ressurreição é algo tão grandioso que é explicado em palavras simples, que é um milagre, e milagre não se tem explicação, milagre apenas tem citação, se cita o milagre. De maneira simples fala do milagre, e nós acreditamos no milagre, nós cremos que Cristo morreu na cruz do Calvário, e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou. E isso é a base da nossa salvação, isso é o nosso Evangelho. Um homem crucificado no nosso lugar. Maneira simples, simplória, bem fácil de explicar, mas não de acreditar. Interessante, né? As coisas, quanto mais simples de explicar, mais difícil de explicar, de acreditar são. Mas a fé não é de todos, a fé é para quem foi chamado para essa fé. A fé é para os escolhidos, para os eleitos, para os santificados. Não é para qualquer um, não é para o doutor e para o inteligente, embora existem pessoas muito inteligentes que têm fé. E tem pessoas ignorantes que não sabem nada e não têm fé nenhuma também. Porque na realidade, a fé é para quem é chamado. E você foi chamado, e nós fomos chamados. Mas o intuito da carta aqui é estar então agora levando vocês a batalhar por essa fé simples, essa fé simplória está sendo atacada, esse ensinamento simples está sendo atacado, dia e noite, diuturnamente está sendo atacado, e nós então precisamos, e ele diz aqui no versículo 4, porque se introduziram alguns, não é um, não é dois, é alguns, se introduziram no vosso meio, entraram no vosso meio, e esse é o perigo, aí mora o perigo está aí atacando a sua fé, atacando a sua doutrina, atacando aquela mensagem ortodoxa, aquela mensagem simples que foi falado no começo, no início da caminhada cristã, está sendo colocada em xeque, está sendo colocado sobre ataque, um ataque ferrenho. E essas pessoas, não pense você, que eles chegam de maneira assim, muito fácil de perceber, não. Eles chegam de maneira bem cruel, olha, bem na sutileza. Eles trazem em si a aparência de que é, mas não é. Parece que é, mas não é. Tem brilho, mas é bijuteria, não é joia verdadeira. Tem uma mensagem que parece certa, porque na realidade, toda heresia nunca começa com uma mentira, começa com uma verdade. Ele apresenta primeiro uma verdade que ele não acredita nessa verdade, mas ele fala dessa verdade para poder ganhar você, para poder te pescar, para poder pegar você para o lado dele, porque se ele já chegar chutando o pau da barraca, ele não vai te ganhar, mas ele chega com uma base, ele tem uma base. Depois de colocar dessa base, aí vem o laço. Então eles chegam de maneira bem sutil, e o que diz aqui? Que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Ou seja, eles têm também a princípio a doutrina, mas eles negam a doutrina. É aquela história lá, ó, ele manda, mas não faz. Ele até prega certo, mas não vive o certo. Ele até tem uma certa moral no discurso, mas na prática ele faz o contrário. E aqui diz, ele torna em dissolução a graça de Deus. O que significa dissolução lá no original? Dissolução no original significa orgia sexual. Eles entram de maneira tão sutil, mas na realidade eles não lutam contra o pecado, bem pelo contrário, eles praticam o pecado e leva quem vai fazer parte da doutrina deles a praticar o pecado também.
Então eles pegam a graça de Deus, pega aí, quebra ela, muda o sentido dela, atropela a mensagem da graça e diz: olha, a graça me autoriza a praticar o pecado. Ou seja, eles ensinam o seguinte: olha, quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. Pode ler lá em Romanos. Romanos ajuda essa compreensão. Por isso que Paulo no capítulo 6 de Romanos, ele faz a pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça aumente? E ele dá a resposta: de maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, que fomos crucificados com Cristo, como que vamos viver no pecado novamente? A santificação dentro da palavra, receber graça dentro da Bíblia, é quando eu canto no louvor da igreja, eu recebo graça. Quando se prega na igreja, na pregação nós recebemos graça. Quando fazemos os rituais que a Bíblia manda, que é a Santa Ceia e o batismo, nós recebemos graça. Nós recebemos graça quando lemos as Sagradas Escrituras. Nós recebemos graça quando praticamos a oração. Não é na prática do pecado que a gente vai receber graça. Sabe que essa mentalidade está arraigado hoje no nosso meio? De vez em quando você não escuta uma certa conversa assim: aquele irmão, ele era um vida torta, olha, ele tem um testemunho, aí falam dele, ele tem um testemunho tremendo. Rapaz, ele foi tão depravado, e porque ele foi tão depravado, agora Deus usa ele muito mais. O que diz isso daí? Isso daí diz assim: olha, ele pecou tanto e agora Deus está pagando o pecado dele, sabe? Está dando porque ele é como se o pecado fosse então o diploma para o cara ser usado na mão de Deus. E não é isso. A Bíblia me chama da vida errada para entrar numa vida de santificação. E esses homens aqui entraram no meio da igreja, deturpando o evangelho e ensinando e praticando a prostituição de maneira liberal. Eles eram libertinos. É aquilo que diz assim: olha, o evangelho prega liberdade, não prega libertinagem. O evangelho diz que eu sou liberto para viver para Deus, e não viver para mim mesmo, e muito menos para as paixões carnais. Libertação não é libertinagem. Liberdade no evangelho, liberdade na igreja, liberdade entre os irmãos, não é libertinagem. Liberdade é estar liberto do pecado, não mais na prática do pecado, mas numa caminhada de santificação. E aí então, do versículo 5, ele vai falar a fundo, não agora do perigo, mas dos homens perigosos. Então ele começa a lembrar os seus leitores, e podemos lembrar vocês também nesta noite aqui, que o que ele está dizendo aqui não é desconhecido de ninguém. Ele está trazendo um assunto que não é desconhecido dos seus leitores, e eu acredito que também não é desconhecido de vocês, é bem conhecido, porque na realidade, ele está trazendo algo do Velho Testamento, algo bíblico. A fonte dele de ensinamento é a Bíblia. Embora vai ter alguma coisa aqui de livros não canônicos, mas dentro da totalidade, o ensinamento dele é bíblico. Ele traz Bíblia, o negócio dele é Bíblia. O nosso negócio é Bíblia, o nosso negócio é a palavra de Deus. O nosso negócio é ensinar você dentro da palavra de Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, eu quero lembrar você, eu vou lembrar vocês uma coisa que vocês já sabem.
E ele pega então um exemplo do Velho Testamento, o povo que saiu do Egito através de Moisés no Êxodo. E ele diz, olha, Deus, havendo tirado um povo do Egito, depois destruiu no meio do caminho os que não acreditaram. Sabe o que ele quer dizer com isso daqui? Não acredite na mensagem do falso obreiro que diz, que ensina, que vem querer provar que o juízo não existe. Existe um juízo, tem um juízo. Nós temos que prestar conta diante de Deus. E ele então pega um exemplo do próprio povo de Israel. Porque na realidade, a fé que é defendida na Bíblia é uma fé que produz, é uma fé produtiva, é uma fé obediente. Não é uma fé ortodoxa que acredita no objetivo, mas não cumpre o objetivo. A fé na realidade, ela é ortodoxa dentro da Bíblia, mas ela coloca em prática essa ortodoxia. Ela pratica, ela é praticante. A fé é praticante da palavra de Deus. O que eles não eram. E aí, ele continua dizendo aqui. Aí ele dá um exemplo aqui dos anjos que caíram. Esse texto aqui não está em nenhum dos profetas que tem na nossa Bíblia. Ela está nos livros não canônicos. Mas ele pegou de maneira livre. Na época, até o século I, era comum aqueles primeiros ensinadores usar essa literatura. O próprio Paulo usou uma literatura não canônica, mas dos poetas gregos. Então, tem a sua validade. E ele pega então o exemplo de anjos. Que existe uma turminha aí de anjos que se tornaram demônios e que não tiveram lugar de arrependimento. O que ele quer dizer com isso? Presta bem atenção, não leve o juízo de Deus de brincadeira. O juízo de Deus é verdadeiro. Você não escapa do juízo de Deus acreditando numa mensagem mentirosa de um camarada que se diz detentor de um conhecimento. Não. O conhecimento da Bíblia está acima do meu e do teu conhecimento e de qualquer pregador da face da terra. O conhecimento de alguém que tem que estar subordinado ao conhecimento bíblico. Os demônios, os anjos pecaram, erraram e não tiveram lugar de arrependimento. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para a severidade de Deus. Deus é severo, não brinca com ele não. Não brinca, anda no caminho, anda na retidão, procura a santificação, não procure chifre em cabeça de cavalo, não ande fora da linha, santifica o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, não entra nessa conversa de que Deus não está nem aí para o corpo. Não, o corpo pertence a Deus, o corpo tem um espírito que habita dentro dele, e enquanto estivermos nesse corpo, nós temos que santificar esse corpo. O corpo não é feito por Deus para ser dado para a prostituição. O sexo é dentro do casamento e não na prostituição. Não ande na libertinagem. Preste atenção para os anjos, que Deus pegou, fechou a porta para eles e não deu lugar de arrependimento para eles. O contrário do homem. O homem tem lugar de arrependimento. Os anjos caídos não. E aí ele ainda vai continuar dizendo: assim como Sodoma e Gomorra, duas cidades com outras menores em volta, que se desenfrearam no pecado da prostituição sexual. Ali valia tudo. Valia tudo, todo tipo de sexo, todo tipo de imoralidade valia naquela cidade. E ele está dizendo: veja o que aconteceu com essa cidade. Porventura Deus vai deixar impune esses camaradas que estão no vosso meio
pregando e ensinando que você pode pecar à vontade, que quanto mais pecar, mais graça você vai receber? Não é isso. Fuja da prostituição. Corra da prostituição. Não entregue o teu corpo à prostituição. E aí no versículo 8, ele diz assim, ele pinta um pouco mais esses camaradas perigosos que estão no meio da igreja. E contudo também esses, semelhantemente adormecidos. O que é semelhantemente adormecidos? Aqui dentro do nosso português, parece que o texto perdeu um pouco da força do sentido dele, quando se usa a palavra adormecido. Porque no original, realmente significa, e agora muita gente vai ficar bravo comigo, significa sonhadores. Mas agora você vai falar contra sonho? Você vai dizer contra sonho? Existem uma linguagem profética que Deus deu ao profeta, que é a linguagem dos sonhos. É através de sonho que Deus fala com o homem. Está escrito isso dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia. Mas o camarada que é falso vai chegar do mesmo jeito que o verdadeiro faz. Só que aqui, o texto aqui chama eles de sonhadores, no sentido pejorativo. Eles chegam embasados com a sua mensagem, dizendo que teve um sonho. E aí vai ter várias bases, né? José teve sonho, Daniel teve sonho, Deus fala conosco através de sonho, nós temos sonhos. Atos dos Apóstolos, citando Joel, diz que nos últimos tempos o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós, e nós teremos sonhos. Mas que sonhos são esses? Esses camaradas que também estavam tendo sonho. Eles viviam, o texto diz que eles viviam sonhando, adormecidos, constantemente sonhando, era só sonho. É igual a minha esposa fala assim, olha, não acredito muito não, viu? O camarada chega na igreja, nem orou, já está falando língua estranha, não acredito muito não. Vive falando língua estranha e vive sonhando, não faz mais nada a não ser falar língua estranha e sonhar. Aí no fim, depois que ele se parece espiritual, aí ele leva os camaradas para a prostituição, para o erro. Você vai em Deuteronômio, nós temos lá um caso de um sonhador. E nesse caso lá de Deuteronômio, lá o sonhador teve um sonho, e o sonho se cumpriu. O sonho foi verdadeiro, foi Deus que deu o sonho para o camarada. Só que no final, o camarada foi lá e falou, olha, eu tenho credencial, eu tive um sonho, o sonho se cumpriu. Agora Deus está me dando uma outra revelação. Sabe qual que é a outra revelação? Eu tenho aqui um Deus de outra nação, e nós vamos trazer ele para cá, nós vamos adorar ele, porque eu tive um sonho, o sonho se cumpriu, e agora Deus está mandando a gente adorar esse ídolo agora. Sabe o que o texto de Deuteronômio fala? Pega esse camarada que teve o sonho, que o sonho se cumpriu, mas agora ele está vindo apartar vocês de mim, pega ele e apedreja e mata. Pega ele e põe para correr. Não aceita a mensagem dele, sabe por quê? Porque Deus está permitindo isso para ver se vocês realmente amam a Deus. O teste do falso profeta, do falso obreiro no meio da igreja é para ver se a igreja realmente ama a Deus. Quem que você vai obedecer? O evangelho simples ou o evangelho deturpado do sonhador que teve um sonho, mas agora está usando o sonho para deturpar a mensagem do evangelho? Então presta atenção que eu não estou falando contra sonhos na igreja. Eu estou falando contra o sonho falso do camarada falso, que mesmo que venha se cumprir, mas quer tirar você do evangelho.
como já pregou o pastor Pedrosa aqui, se até mesmo um anjo de Deus aparecer do céu pregando um outro evangelho, além daquele que nós já vos temos anunciado, seja maldito, não aceite, não coloque em prática, não pratique, coloque longe de você. Só que o negócio não para aí, né? As coisas não param aí. Versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Aqui ele vai apresentar mais três ilustrações verdadeiras tiradas do Velho Testamento. Primeiro, ele tira aqui o camarada que tem falta de espiritualidade. Ele veio prestar um culto para Deus, mas o culto dele não é espiritual em coisa alguma. Quem que era esse? Caim. Caim não foi junto com Abel prestar um culto a Deus? Foi. Ele não prestou um culto a Deus? Prestou um culto a Deus. Mas esse culto a Deus dele que ele prestou tinha carência de espiritualidade. Não era um culto espiritual. Ou seja, em outras palavras, não era dentro dos ditames da regra que Deus colocava no culto dele. E também era um culto de maneira simples. O evangelho é simples. Não tinha lei escrita naquele tempo de Caim, mas tinha a lei da consciência, além da lei da natureza em volta, mais o ensinamento do próprio Adão, que era passado de maneira oral. Então existia alguns parâmetros para o culto, mas Caim não estava nem aí para esses parâmetros. Ele prestou um culto a Deus de acordo com o pensamento dele. Ele não se preocupou de saber o que Deus queria. Falta de espiritualidade. Sabe aquele negócio lá, assim, olha, Deus fala assim, olha, quem que chamou você aqui para vir aqui no meu culto? Ah, eu vim porque eu quis. Não, rapaz, você não tem que vir aqui porque você quis. Você tem que vir aqui porque eu chamei. Mas o que você veio me dar? Ah, eu escolhi qualquer coisa. Olha, é para Deus, Deus aceita. Não, nós estamos fazendo para Deus, Deus aceita. Vai lá oferecer para o teu príncipe, para o teu governador. Vai lá oferecer para outro, mas para mim não, diz o Senhor. Falta de espiritualidade. O outro camarada aqui, o que ele tinha? Prêmio pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão era um camarada que tinha dois grandes defeitos. Era mercenário, trabalhava por dinheiro e ensinava a fazer cilada contra o povo de Deus. Ele fazia cilada. Sabe por que ele fazia cilada? Porque ele tinha uma ganância. Ele foi usado por Deus? Foi, rapaz. Ele foi usado por Deus de tal ponto que você olha assim, você olha no relato ali, você fala, esse camarada se converteu. Esse camarada se converteu e foi tão usado por Deus que quando você começa a comparar a profecia dele com a profecia de Isaías, só Isaías é mais claro na profecia do que Balaão. Balaão teve uma profecia assim, olha, 100% clara, usado na mão de Deus, mas ele tinha uma ganância. Qual que era a ganância? O prêmio que estavam oferecendo para ele. E de repente ele foi usado por Deus, fez a vontade de Deus e se viu com a mão vazia. Porque o pagamento de Deus é, na maioria das vezes, para o futuro, para a eternidade. Deus dá o pão de cada dia, Deus dá a providência, dá, mas o pagamento grande de Deus para nós mesmos é para a eternidade. Mas ele olhou para o prêmio assim que estavam oferecendo para ele e falou, mas não tem um jeito de eu receber isso aí não? É aquela história lá, não tem jeito de eu servir a Deus e o diabo? Está agradando os dois? Colocaram no Face aí, ó, quem ofereceu riquezas foi o diabo. O diabo ofereceu para Cristo riquezas, né? Cristo nunca ofereceu riqueza para ninguém. Riqueza material, não.
Ele promete providência, mas riqueza material não. Isso não significa que não vai ter pessoas ricas dadas por Deus. Sim, tem. Mas o normal é receber a herança de Deus lá na frente. Mas Balaão olhou para a injustiça e falou: não, tem que ter um jeito de eu receber isso daí. E qual foi o meio que ele arrumou para receber o prêmio da injustiça? Ele chamou Balaque de lado e falou: Balaque, tem um jeito da gente vencer esse povo? Tem. Na adoração a gente não vence, a gente adorou e Deus não se vendeu. Fizemos sacrifício, não, Deus não aceitou o sacrifício, Deus não se vende de jeito nenhum, mas tem um jeito, tem uma maneira. Sabe o que você faz, Balaão? Promove uma festa no deserto, envia mensageiros falando sobre essa festa, e essa festa vai ser regada a muita bebida e mulher bonita. Tem que ter mulher bonita, se não tiver mulher bonita não funciona. Junta as melhores mulheres que você tem no reino, as bebidas, as reis, os bois gordos, faz uma bela de uma festa. Só que junto com isso daí, você também leva ídolos. Sabe por quê? Nós vamos embebedar esses guerreiros de Israel, vamos fazer eles se deitarem com as mulheres, e depois de se deitarem com as mulheres, de cair na gandaia, de cair na orgia, nós vamos fazer uma coisa pior ainda, vamos levar eles a adorar os nossos deuses. E o povo caiu na cilada. Se coloca no lugar do povo de Israel, os guerreiros lá, guerreando naquele sol quente, de repente tem uma festa, hein? Oh, rapaz, foi Deus que preparou. Rapaz, olha, Deus é bom, viu? Foi Deus, olha, rapaz, mas veio na hora certa. Aí ele chega lá, meio cabisbaixo, e fala: mano, será que não tem uma coisa errada não? Tem muita mulher estranha aqui no nosso meio, né? Rapaz, foi Deus que preparou as mulheres. Não, foi Deus que preparou a cachaça. Pode andar. Aí depois da cachaça, aí adora os ídolos. Porque a mente já foi embora. Depois de ser enrolado na falsa doutrina dos enganadores, você está enrolado, rapaz. Você faz o que eles mandam e acabou. Não se enrola na doutrina errada dos falsos pregadores. Não se enrole com o falso evangelho. Mas vamos caminhar aqui para o final da mensagem. Aí depois no versículo 17, então ele vai dar alguns conselhos práticos, aonde ele vai começar a dizer assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que a gente muitas das vezes é pego despercebido? Porque a gente não presta atenção no que já foi falado. A gente não presta atenção no que já foi pregado. Tudo isso daqui que está acontecendo com os leitores de Judas, e está acontecendo hoje na igreja contemporânea, já foi predito lá no passado. Jesus Cristo predisse, os apóstolos predisseram, eles profetizaram sobre isso. Aqui não é pessoas aqui que estão no meio da igreja que se desviou, não. Na realidade, esses camaradas nunca foram. Não é camarada que aceitou a fé, se converteu e agora se desviou, não. Não tem nada disso aí não, rapaz. Eles são camaradas que foram destinados para isso mesmo. Eles não são chamados, eles são predestinados para isso mesmo. Está predito nas Escrituras, assim como houve falsos profetas lá no meio do povo de Israel, e era muito, hein? Era muito, a tal ponto que eles matavam os verdadeiros e ficavam vivos. Assim é na igreja cristã também. Vem a rodo, cai de paraquedas. É como o pastor Oswaldo falava: olha, tem gente que caindo de paraquedas, chega aqui e quer fazer um salseiro no nosso meio. É só começar um avivamento que cai um monte de paraquedista dentro do avivamento.
E aí, o verdadeiro avivamento tem que ser orientado, começado e levado a cabo pela palavra. Tem que ter uma diretiva, uma diretriz dentro da palavra. Lembre-se que isso já foi predito. É o conselho dele. Aí ele dá mais uma orientação. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Olha só, ele está dando aqui algumas dicas para você conhecer eles. Qual que é a principal obra deles? Causar divisão no meio da igreja. Mas no começo da mensagem, paz vos seja multiplicada. Chegou alguém no vosso meio que está querendo tirar a paz, roubar a paz, trazer confusão entre os crentes. Não aceite confusão no nosso meio. Eles causam divisões, eles são sensuais. O interessante é que, voltando num passado um pouco perto, tinha camarada que vinha na igreja no avivamento e trazia um monte de mulher. Quando foi ver, estava tudo em adultério. Então é terrível. Pessoas por aí que deixam a esposa em casa e sai com outra pregando o evangelho por aí. Mas como é que pode isso daí? E ainda aceita o camarada, abraça o camarada e diz que ele é de Deus. É. E ai de quem se levanta contra, quer dizer, dão oportunidade para o falso obreiro e mata o verdadeiro. Quando se deveria colocar para correr o falso obreiro e honrar o verdadeiro obreiro. Eles são sensuais. Ou seja, vira e mexe, você pode ajudar, pode fazer o que quiser, mas vira e mexe, ele vai cair no problema sexual. Sempre cai no problema sexual. Arruma mulher para tudo quanto é lugar. E leva outro junto com ele. E ainda ensina que isso é normal. Vai pecar e a graça vai aumentar mais ainda na vida dele. Torna em dissolução a graça de Deus. E por fim ele diz aqui, eles não têm o Espírito. Não tem. Quem tem o Espírito, olha, anda de maneira santificada. O Espírito guia na verdade. O Espírito não leva a pessoa para o erro, para cometer o erro. Embora nós temos o Espírito e não somos perfeitos, mas caminhamos para um caminho de perfeição. Buscamos a santificação, você busca a santificação, nós buscamos a santificação. A nossa vida é um livro aberto, como diz Paulo. Nós não precisamos esconder a nossa vida de ninguém. Por quê? Porque estamos andando num caminho de santificação. Mas quem não tem o Espírito, pega e esconde a vida. E ameaça. E usa da sua posição para ameaçar as pessoas. Não tem o Espírito. Aí ele diz aqui, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando o Espírito Santo. Então aqui nós temos mais um conselho prático. Qual que é o conselho prático? Simples. Esteja sempre orando no Espírito. Vigilância sempre. Olha, a voz está estranha, perna para que te quero. Tem alguma coisa estranha, o camarada está falando, mas tem alguma coisa estranha, acende a luz de emergência. Opa, peraí, calma lá. O camarada tem umas atitudes estranhas, né? Tem uns modos estranhos. Tem alguma coisa errada. Como diz o bom pentecostal, não testificou comigo. Sabe? Não testificou. Tem alguma coisa errada, alguma coisa está errada. Orando sempre no Espírito, não deixe de orar não. Mas busque a Deus no Espírito Santo. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Outro conselho simples, esperar a volta de Cristo.
ligado no amor dele, enche-se do amor de Cristo e espere a volta dele. Quando você vê essas coisas erradas invadindo a igreja, Cristo está perto, Cristo está às portas. A heresia também é um sinal da volta de Cristo. A heresia também é um sinal para dizer, olha, Cristo está perto. Aguenta mais um pouquinho, enfrenta um pouquinho mais. Às vezes a gente fica triste assim, sabe por quê? Os camaradas aprontam e a gente paga o pato. A gente apronta, a gente paga o pato. Os camaradas faz lá, apronta, suja o nome de Cristo e a gente leva a culpa. E a gente fala, meu Deus, o que eu vou falar aqui? E o camarada levanta lá, eu não vou na sua igreja não, sabe por quê? É melhor onde eu estou do que na sua igreja, porque lá aconteceu isso, isso e isso. E você tem que ficar quieto, você tem que baixar a cabeça e ficar quietinho. Mas olha para a Bíblia, Jesus vai voltar. Se encha do amor dele. Estão aprontando e sujando o nome da igreja, Jesus vai voltar. Ele vai julgar todas as coisas. Ele não vai julgar você que não sujou o nome. Ele vai te dar um galardão, uma recompensa. E para o ímpio, ele vai dar a recompensa do juízo final. E aí ele dá mais um conselho. Tenha misericórdia dos que estão duvidosos. Presta bem atenção aqui, que aqui ele não está dando conselho para você ir lá e tentar converter falso obreiro. Converter falso obreiro, não tem nada disso. Dentro do contexto, aqui dentro desse texto, dessa carta, falso obreiro não tem jeito. Mas aqui ele está dando um conselho para você ir lá e ajudar a vítima do falso obreiro. Está cheio de vítima aí de falso obreiro. Misericórdia. Difícil trabalhar com vítima de falso obreiro. Você paga do que você não deve. Chega lá, a pessoa não te recebe, sabe por quê? Porque o camarada lá aprontou e você agora está pagando no lugar dele. Mas aqui diz assim, tenha misericórdia dessa pessoa. Quem sabe Deus vai lá e tira essa pessoa, muda essa pessoa. Tem misericórdia, ora por ele. Continue orando, continue buscando, continue fazendo. Não desista não. Continue intercedendo pela igreja, interceda pela igreja. Busque pela igreja. Aí ele termina a carta então com uma doxologia. O que é a doxologia? Uma adoração ao Senhor. De maneira bem esplêndida. Deus é eterno, a Ele seja para todo sempre. Dado glória, honra e louvor. Ele, e não nós, e não eu, e não você, mas Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?